Fernando Haddad está numa enrascada. Vários ministros da Fazenda passaram por isso, alguns caíram, outros se seguraram no cargo, mas nenhum manteve a força que tinha antes. Qual é a enrascada? O ministro tinha um problema para resolver e a solução que ele deu foi torpedeada. Torpedeada pelo mercado financeiro, pelo empresariado, pelo Congresso, pelo Palácio do Planalto. E como ministro da Fazenda de um governo gastador, ele chegou a um momento que é delicado. Ele tinha que cortar despesas do orçamento de 2025, esse ano, para evitar um colapso. Ele poderia ter evitado essa situação? Sim, poderia, se ele tivesse convencido o presidente Lula, coisa que ele não conseguiu fazer. O Ministério da Fazenda não é um ministério qualquer, né? Tipo da pesca, que não serve para coisa alguma. Mas é complicado quando o ministro da Fazenda, ainda que poderoso, enfrenta oposição de peso dentro do governo. Oposição do ministro da Casa Civil, Rui Costa, oposição da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e quando a grande aliada dele é uma ministra que não manda nada, como é o caso da Simone Tebet do Planejamento. Então ele não conseguiu fazer o que tinha que fazer, que é ajuste fiscal no primeiro ano do governo, nem no segundo ano do governo. A tal palavra ajuste, ela aparecia nas entrevistas que ele dava para a imprensa, e que ainda dá, como se o tema fosse uma preocupação do governo, só que não é. E a gente chega a maio do terceiro ano do governo Lula num quadro complicado. A gente sabe, as contas públicas podem explodir em 2027. Mas antes dessa explosão de 2027, tem que evitar a explosão de 2026, ano de eleição presidencial, e a explosão de 2025, no momento em que a popularidade do presidente está baixa. E Haddad fez o que era possível nesse ambiente hostil. Cortou o que dava, 30 bilhões de reais, que é pouco, e compensou o que ele não cortou com um aumento de impostos de 20 bilhões de reais. É lindo. O governo gasta o que não tem, aí ele vem arrecadar 20 bilhões de reais aqui com a gente para pagar a festa. Qualquer imposto que o Haddad resolvesse aumentar ia dar problema, porque ele teria que passar pelo Congresso, teria que pegar e fazer no ano anterior, porque o aumento de impostos tem que ser aprovado com um ano de antecedência, e seria tudo muito complicado. A solução foi atacar o desarranjo fiscal com outro desarranjo, que é aumentar o IOF, que não precisa passar pelo Congresso e pode ser aumentado de uma hora para outra. Aí a reação do mercado foi imediata, a reação do empresariado foi imediata, do Congresso foi imediata, e o Planalto tratou de espalhar que o presidente não tinha noção dos detalhes do alcance da medida. Numa reunião que fez com o presidente da Câmara e também do Senado, o Haddad ouviu que ele tem agora 10 dias para pensar numa alternativa antes que o Congresso aprove um decreto derrubando esse novo IOF. Claro que nem o deputado, nem o senador ofereceram uma alternativa, como, por exemplo, cortar as emendas bilionárias que os parlamentares têm direito de usar. E aí aquela coisa, né? Se o aumento do IOF, que todo mundo achou ruim, era a melhor saída que o Haddad encontrou, já dá medo de pensar no que ele vai apresentar agora.